dados do IBGE apontam que Porto Alegre tem quase 1,5 milhão de habitantes. A renda per capita é a mais alta entre as capitais da região. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente ia passar essa matéria agora sobre a zona leste da capital, onde pessoas não têm água na torneira. Daqui a pouquinho a gente vai rodar essa reportagem, tá? Mas agora chegou o momento do espaço de saúde aqui no Conexão RS. A gente vai falar sobre os riscos do colesterol. Pode rodar o quadro. Está com a gente o médico cardiologista do Hospital Divina Providência, Christian Rafael Slokzinski. Seja bem-vindo, doutor Christian. Muito obrigado, boa noite, Bives, boa noite, telespectador da Ubra TV. Bom, vamos lá, vamos cuidar do nosso coração, né, doutor? Vamos começar com a questão do colesterol. Primeiro, a gente tem que diferenciar, né, o que é o colesterol, né? Todos temos colesterol, e o que é e quais as diferenças, porque o pessoal ouve o colesterol bom, o colesterol ruim. Dá para a gente diferenciar de forma prática? Bives, existe... Na verdade, o colesterol é uma partícula de gordura. Uhum. Todos os organismos animais têm colesterol e ele é importantíssimo. As pessoas lembram sempre do colesterol como uma coisa ruim. Sim. Mas o colesterol é fundamental. Ele faz parte das células, ele faz parte dos neurônios, ele faz parte dos hormônios. Então, o colesterol é absolutamente fundamental no corpo. Mas ele é carregado no corpo por lipoproteínas e é isso que define o colesterol bom do colesterol ruim. Uhum. Então as pessoas estão muito habituadas a ver nos seus exames de colesterol, colesterol LDL e o colesterol HDL. Isso que define um colesterol bom do ruim. O LDL é a partícula que carrega o colesterol. Essa partícula é a partícula ruim, ela carrega o colesterol do corpo para os tecidos. E nos tecidos ele pode provocar aterosclerose, que é o entupimento das artérias do coração, entupimento das artérias do cérebro, que pode levar a AVC, infarto. E a gente tem o colesterol bom, o HDL, que é a parte do colesterol que remove, a partícula que remove o colesterol das células de volta para o fígado, onde ele vai ser excretado. Então essa é a diferenciação do colesterol bom para o ruim. Bom, e como que a gente pode minimizar o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom? Isso é possível? Isso é possível, sem dúvida, Bives. O colesterol ruim ele aumenta por basicamente 3 coisas. Uma, aqui é a principal de todas, maus hábitos alimentares. Então, excesso de consumo de gordura animal, fritura, alimentos refinados, gordura trans, gordura saturada, isso tudo aumenta o colesterol ruim. O próprio cigarro, bebida alcoólica em excesso também fazem com que o colesterol ruim aumente, tá? E algumas coisas fazem com que o colesterol bom aumente. Então, atividade física, gorduras, principalmente azeite de oliva, algumas gorduras de origem vegetal, isso aumenta o colesterol bom. Sim. Então, isso é possível. Dá para a gente dizer que uma boa dieta equilibrada com esses elementos e atividades físicas regulares, reduzindo tudo aquilo que a gente já sabe que faz mal, como tabagismo, alcoolismo, entre outras coisas, dá uma combinação boa para que a gente tenha índices bons. Exatamente. Perfeito. Bom, quero lembrar que você aí de casa, se tem alguma dúvida a respeito do colesterol, seja bom ou ruim, manda pra gente, 99588-2374, pelo WhatsApp, apenas mensagem de texto, 99588-2374, o Dr. Christian pode nos ajudar. Bom, a gente estava falando sobre esses alimentos, né? O senhor já deu algumas ideias. Agora, eu fico imaginando se as pessoas, por exemplo, agora vão correr para botar azeite de oliva na sua dieta de qualquer jeito, vão entupir a salada de azeite de oliva, ou vão procurar, por exemplo... Quando o senhor diz os vegetais, essa gordura, pode ser, por exemplo, no amendoim, nessas oleaginosas que a gente costuma falar. Que tipo de alimentos são esses que podem promover um bom colesterol que a gente imagina? E como é que deve ser o consumo desses alimentos, né? As oleaginosas de origem vegetal, elas realmente aumentam o colesterol bom. De forma geral, se recomenda 3 a 4 porções, tá? Que dá mais ou menos uma xícara dessas normais, tá? De oleaginosas vegetais, então isso aumentaria o colesterol. E azeite de oliva não é muito bem definido a quantidade, mas se a gente puder trocar os óleos refinados por azeite de oliva, então nas preparações trocar o óleo refinado por azeite de oliva, isso é melhor. Além, claro, de preferir produtos
assados ou cozidos em vez de frituras, porque Sim. o aquecimento demais do óleo também provoca a saturação da gordura e também, mesmo que se utilize um óleo bom, acaba virando colesterol no fim das contas. Agora, vamos falar da nossa cultura aqui. Estamos chegando perto do domingo, Dia dos Pais. Tradicionalmente, o cardápio é churrasco. E aí, como é que a gente lida com a carne vermelha, com a gordura animal, por exemplo? Não precisa cortar, né, a carne vermelha, a gordura animal, mas tentar diminuir no dia a dia, procurar consumir menos, porque a carne vermelha, a gordura de origem animal, ela realmente tem bastante colesterol. Não precisa cortar completamente, mas procurar uma dieta mais saudável no sentido de evitar em excesso a gordura de origem animal. Sim. A gente já tem pergunta do Dr. Christian, você pode mandar para a gente, 99588-2374 pelo WhatsApp. Primeira pergunta é do Diego de Charqueadas, um abraço para o Diego e todo mundo de Charqueadas. Gostaria de saber sobre o consumo de ovos. Quantos por dia podemos comer? É muito comum hoje a gente ver o pessoal, não sei se é o caso do Diego, mas o pessoal nas academias consumindo ovo cozido, assim. O pessoal traz uma marmita com 6, 7 ovos cozidos para fazer um treino. Ou consomem durante o dia ovos. Nesse caso, algum problema? Então, Bives, o ovo já foi muito associado a aumento de risco cardiovascular, já foi muito associado a excesso de colesterol. Depois a gente passou por um tempo em que o ovo era absolutamente permitido. Eu acho que nem 8 nem 80, tá? Hoje se considera um consumo ideal assim, de ovos, não mais do que 6 ou 7 por semana. Então daria para comer um por dia sem problemas. Mais do que isso, corre o risco de ter aumento de colesterol por causa do ovo. Sim. Agora a gente tem a pergunta do Wagner Miron, de Viamão. Seja bem-vindo, Wagner. Ele diz assim, que alimentos podemos consumir para equilibrar os colesteróis? Quais os melhores... por exemplo, a gente já falou dos óleos e dos grãos, mas no caso das frutas, eu fiquei pensando agora, algumas frutas contêm gordura. Por exemplo, se eu for lembrar do abacate, então aquela ideia que a gente tem, não, gordura está liberado, tá, é free, pode usar, open gordura, open fruta, na verdade. Isso é assim ou realmente tem que cuidar com alguns tipos de frutas? A gordura das frutas ele não aumenta o colesterol. Tá? O colesterol está presente só nos alimentos de origem animal. Então, o consumo de gordura de origem vegetal estaria liberado. Sim. Claro, exceto quando a gente pega o óleo e aquece a altas temperaturas, que acaba saturando a gordura, aí sim pode ser ruim. Mas gordura de fruta, em princípio, não teria problema nenhum. In natura pode consumir? Pode. Perfeito. Bom, agora um dado assustador. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia apontam que 67%, ou seja, muito mais da metade dos brasileiros, desconhece as taxas de colesterol. As altas taxas de colesterol dão algum tipo de sintoma? A gente só vai ver quando a coisa já aconteceu? Hoje é assim que funciona? Isso é interessante, Bives, porque realmente o colesterol é parecido com a hipertensão. Não dá sintoma. A gente só descobre se a gente medir. Tá? Existem casos em que o colesterol aumenta muito. Isso geralmente casos de hipercolesterolemia familiar, doenças genéticas em que realmente a gente está falando em 500, 600 de colesterol, um aumento muito grande. Nesse caso pode dar alguns sintomas de pele. Existem lesões parecido com verrugas de gordura, que são os xantomas, podem aparecer no olho, na pele, mas isso são casos extremos de aumento de colesterol. De uma maneira geral, colesterol na faixa de 200, 300, que é um colesterol aumentado, não dá sintoma nenhum. Então, a gente só descobre isso medindo o colesterol. Por isso que é muito importante uma avaliação médica periódica. Tá? A gente, no Hospital Divina Providência, nós temos lá no Centro Clínico, a gente tem um projeto de check-up, a parte da cardiologia lá tem um projeto muito interessante de check-up em que a gente verifica os fatores de risco das pessoas, o colesterol, alguns exames que são importantes para poder traçar metas de colesterol, porque também tem uma questão, Bives, quanto é o colesterol ideal? Isso depende para cada pessoa. Cada pessoa tem um colesterol que é o ideal, assim. Então, assim, de uma maneira geral, só para a gente falar um pouquinho em números, para as pessoas terem uma ideia, porque todo mundo já pegou um exame, conhece, né, seus exames de colesterol. Comparam, inclusive. Uma pessoa que não tem fatores de risco maiores para o coração, então uma pessoa que a gente chama de baixo risco, de uma maneira geral, o ideal é manter o colesterol ruim, o LDL abaixo de 130, o HDL, que é o colesterol bom, acima de 40, e o triglicerídeo
abaixo de 150, mas isso depende dos fatores de risco. Geralmente, no consultório, a gente usa scores de risco, que levam em consideração a pressão, se fuma ou não fuma, a idade, os níveis de colesterol, e define o risco que a pessoa tem de ter uma doença cardiovascular nos próximos 10 anos. E isso vai definir o quanto a gente precisa ter como meta de colesterol. Quem, por exemplo, já teve um infarto, já teve um AVC, a meta de colesterol LDL, que para uma população geral é de 130, nós estamos falando em 50 a 70. Sim. Então, é muito mais baixo. Sim, tem que se cuidar mais. Agora, um fator de risco, pelo menos que eu percebi, existe uma relação genética, isso? Familiares, famílias que têm, por exemplo, pai, filho, a gente tem que cuidar, há uma diferenciação, porque eu tenho um número aqui, ó, estudos apontam que 65% do nível de colesterol no sangue é genético. Isso. Na verdade, existem doenças genéticas que aumentam o nível de colesterol. Essas doenças não são tão comuns, mas tem gente que tem essa doença genética e aí tem colesterol muito alto. A gente geralmente faz esse diagnóstico já na infância, por isso que é importante. Exame de colesterol, geralmente é recomendado que se faça aos 10 anos o primeiro exame de colesterol, ao redor de 10, 12 anos, Sim. E depois se faz uma segunda triagem lá com 20 anos, mais ou menos, justamente para tentar identificar as pessoas que já têm doenças genéticas Sim. e que produzem muito colesterol. Mas o colesterol, a maior parte é fabricado pelo corpo, sim. 30% provém da alimentação e 70% é o corpo que fabrica. Tá? Sim. Nesse caso, só para não perder o gancho, existe tratamento para isso hoje? É apenas um acompanhamento que vai orientar com a orientação do médico, por exemplo, levando a exercícios físicos, uma dieta mais regulada, ou também existe um tratamento medicamentoso? Existem tratamentos muito efetivos para o colesterol e, de novo, tudo vai depender do alvo que a gente quer atingir. Então, por isso que é importante uma avaliação médica para se definir o que é o ideal para essa ou aquela pessoa. Existem medicamentos que são muito conhecidos da população, que são as estatinas, que são medicamentos de comprimido que reduzem o nível de colesterol. Sim. Quando a gente precisa reduzir bastante o colesterol, geralmente precisamos lançar mão desses medicamentos, porque só a dieta, só a atividade física, para algumas pessoas não vai ser suficiente. E aí nós temos medicamentos. E recentemente surgiram medicamentos injetáveis, que são imunobiológicos, são medicamentos caros ainda, mas que a gente usa para esses pacientes que têm doenças familiares, que o colesterol é muito alto e que a gente tinha dificuldade em tratar, porque os remédios de comprimido geralmente não eram suficientes. Sim. Hoje a gente tem uma opção injetável que realmente cai muito colesterol. Tem um dado interessante, Biv, sobre a questão da queda do colesterol. Se a gente pegar uma pessoa e reduzir em 40 o LDL, que é o colesterol ruim dessa pessoa, por exemplo, baixar de 140 para 100, a gente diminui, em 10 anos, diminui em 20% o risco de ela ter infarto ou AVC e diminui em 10% o risco de ela morrer por qualquer causa. Sim. Então, 40 a menos de colesterol LDL significa 10% menos risco de morrer em 10 anos. Perfeito. Só para citar, importante. Vamos para a tela que tem gente preocupada. A Neuza de Esteio, gostaria de saber a quantia que devo consumir. Eu pratico exercícios físicos, mas gosto muito de comer doce depois do almoço. Há uma relação com o doce, e aí eu acho que não é a questão do açúcar, ou porque a gente sabe que o doce está cheio de gordura dentro, né? A bolacha recheada, por exemplo, né? O doce tem gordura, né? Mas como geralmente não é de origem animal, não vai ser tanto problema para o colesterol, mas o doce aumenta o triglicerídeo. A gente chama de colesterol, mas tem uma partezinha do colesterol que na verdade é o triglicerídeo que aumenta por causa do doce. Sim. Então, excesso de consumo de açúcar aumenta o triglicerídeo. Quem tem diabetes aumenta o triglicerídeo. Isso também é um tipo de gordura, também aumenta o risco cardiovascular. Agora, claro, nós estamos falando em excesso. Daqui a pouco come um doce depois do almoço, mas pratica atividade física, tem hábitos saudáveis de alimentação, vai dosar o colesterol e o colesterol está legal, não está prejudicando ela, né? Perfeito. Vamos para mais um. Bom dia, doutor. Bom dia, acordou agora. É o Mário. Ô, Mário. Tudo bom, Mário, querido, de Porto Alegre? Colesterol pode desencadear tonturas?
Não, Mário. Sintomas físicos é difícil, né? Difícil. O colesterol alto a gente acaba detectando só por exame de sangue mesmo. Não provocaria tontura, não. Bom, a dica que eu percebi é a gente cuidar, né, fazer o exame, avaliar isso e, obviamente, ter a orientação. Não pegar o exame e ficar comparando com o amigo que lá foi fazer outro hemograma. É procurar o médico para avaliar esse exame. Porque é muito pessoal, pelo que eu entendi. Exatamente. É importante avaliar. Primeiro, fazer o exame, sem dúvida. Tem gente que nunca fez exame de colesterol. É importante. E consultar para que o médico consiga ver se essa quantidade de colesterol é ideal para essa pessoa ou se precisa mudar alguma coisa na alimentação ou, em últimos casos, até algum medicamento. Dr. Christian Rafael, muito obrigado por atender o nosso convite. Transmita o nosso abraço ao Grupo Divina Providência, que é um grande parceiro aqui do Conexão RS. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Bives. Boa noite.